Bom dia a todos. Comunidade de São Simão, de Itaguaçu, Olaria, Zona Rural. Em virtude do enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, as nossas reuniões foram restritas aos vereadores e servidores auxiliares dos trabalhos do plenário, ficando disponibilizado aos munícipes o acompanhamento através da transmissão por rádio e por acesso remoto via internet, através do site da Câmara Municipal, sãosimão.gov.leg.br. Havendo num legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declarar abertos os trabalhos da presente sessão. Antes da senhora secretária, gostaria de estar convidando Fabrício Nascimento para fazer o momento com Deus do Poder Legislativo. Fabrício, com você. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Formato FM. Agradeço mais uma vez a presidência dessa casa pela oportunidade de estar fazendo esse momento importante para todos nós, que é o momento de falar com Deus, o momento de pedir a Deus bênçãos para o dia que está começando, em especial a sessão da Câmara Municipal, onde pedimos ao Senhor que nos abençoe para que essa Casa de Lei sempre tome as melhores decisões. Eu quero deixar uma frase para que possamos refletir sobre ela, uma frase para que cada um de todos que estão ouvindo, de todos que estão aqui, guarde no coração. Quando compartilhamos a nossa fé, compartilhamos o maior tesouro de todos. A fé é um instrumento poderosíssimo para que possamos vencer uma vida tão tumultuada e de tantos obstáculos. Então, a fé é aquilo que nos deixa munido de armas e de forças suficientes para enfrentar e vencer essas batalhas. Todos de pé, vamos orar, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, amém. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e abençoe o nosso dia de trabalho. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Fabrício, obrigado pelas palavras. Com a palavra, senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos os ouvintes da Formato FM, internautas, comunidade que nos acompanham em Itaguaçu pela transmissão da Subcâmara. Iniciaremos, então, a leitura da ata da reunião ordinária realizada aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 9h15, nesta cidade de São Simão, Goiás. No plenário Aldo dos Santos Pimenta, a Praça Cívica Centro, no edifício 2, se reuniram os vereadores para a realização da sessão ordinária, a qual esteve presidida pelo vereador Lázaro Lacerda e secretariada pelos vereadores. Primeira secretária, Ana Maria, segundo secretário, Baiano Carvoeiro. A seguir, o presidente verificou o comparecimento dos vereadores Antônio Maciel Camilo, Fábio Capanema, Leopoldo Rodrigues Pereira, Ludigero Alves de Souza Neto, Fábio Moura Siqueira, o Quebinha, e o vereador Adriano Pimenta. As vereadoras Jane Vilarinho e doutora Cristiane, conforme autorização, acompanharam por videoconferência. Abertos os trabalhos, o presidente convidou o Felipe Lamana para realizar o momento com Deus. A seguir, o presidente agradeceu o Felipe Lamana pelas palavras e solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão e votação, foi aprovada. Do expediente constavam o pareceres de número 54 de 2020, exarado pela Comissão Constituição e Justiça, e o parecer de número 55 de 2020, exarado pela Comissão Finanças e Orçamento.
ambos favoráveis à aprovação do projeto de lei de número 17 de 2020, de autoria do vereador Fábio Moura Siqueira, o Quebinha, os quais foram recebidos e destinados à ordem do dia desta sessão. Não havia vereadores inscritos à mesa para a apresentação de matérias. Da ordem do dia constavam pareceres de número 54 e 55 de 2020, colocados cada um por sua vez em única discussão e votação, foram confirmados pelo plenário. Projeto de lei de número 17 de 2020, que denomina o novo prédio público sede da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Simão, em homenagem à ilustre, solidária e marcante Leonor Alves Capanema. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. A indicação de número 40 de 2020, de autoria do vereador Quebinha, colocada em discussão, fez uso da palavra o autor. Vereador Quebinha, bom dia aos ouvintes da Rádio Formato FM, bom dia aos nobres pares, bom dia a todos que acompanham pelas redes sociais que a Câmara dispõe. Explicou a questão da eficiência desta iluminação que está sendo trocada. A gente, como fiscal do povo, deve prezar pela aplicação desses recursos sobre a beleza e estética, é indiscutível, mas tem que se observar o distanciamento dos postes. E observando a iluminação antiga, a gente via uma iluminação sem intervalo, dimensão das lâmpadas de um poste ao outro. Ela não tinha um escuro, ela tinha um escuro, ela abrangia toda a área e a gente pega toda. Estamos observando que na Avenida Rio de Janeiro, o distanciamento está bem próximo, 25 a 30 metros. Quanto aos postes que já existiam na Avenida Goiás, eles estão aproximadamente 40 metros um do outro. Então, a lâmpada não está compatível com a que está sendo trocada. Então, gostaria que a administração observasse isso para não propiciar à população não só a beleza, mas também a eficiência. Quanto ao calçadão, a gente observou que a iluminação foi colocada na área verde, a área que ela abrangia não será suficiente para chegar no calçadão, da mesma forma a instalação que irá chegar até a Avenida do Lago. Ela vai atingir somente a parte da pista, e é uma demanda popular antiga, é um anseio do povo antigo, dos usuários, que o calçadão seja iluminado. Então, aproveitando que o contrato está em vigência e está em execução, estaria, então, sendo mais barato, menos oneroso para o município, se aproveitasse a oportunidade e conseguisse atender este requerimento da Casa. O meu muito obrigada. Vereador Leopoldo Pereira, senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formato FM, internautas, Danilo, companheiro, um ótimo dia. E, a seguir, explicou. Senhor presidente, com relação à indicação, é importante lembrar todos os pedidos e correções, mas também, para que fique claro, esta modernização ela vem acontecendo em todas as cidades e capitais do Brasil. E São Simão não poderia ficar para trás. É um investimento necessário e é uma economia necessária, porque após a troca, como eu já disse aqui anteriormente, praticamente a economia vai pagar o investimento, com uma diferença grande, que nós teremos aí uma garantia de 5 anos da iluminação e do serviço. Então, se qualquer problema acontecer, poderá ser trocada, ou seja, o município vai diminuir em gasto também, com reposição em relação ao que foi falado. Distanciamento, é importante lembrar que foi feito um estudo técnico, e esse estudo maquiou toda a cidade, dimensionou toda a potência e a qualidade de cada lâmpada. Então, está corrigindo. É um erro que foi feito anteriormente. São Simão, os mais antigos se lembram, foi feito a troca por vapor de sódio e naquele momento foi redimensionado para aquelas lâmpadas. Inclusive, lá atrás, no ano de 93, 96, quando o tempo se passou, inclusive outros prefeitos vieram, eles esqueceram esse redimensionamento, inclusive trocando as de vapor de sódio,
pelas lâmpadas brancas. Fica bem claro, se toda a comunidade observar, a lâmpada amarela é a primeira, foi dimensionada, e hoje a lâmpada branca é a que está sendo trocada. Quando trocada, o prefeito não preocupou com o distanciamento. Inclusive, falando aqui, você via entre um poste e outro, bem no meio, que ficava uma escuridão. Então, tudo que está fazendo hoje é exatamente tentando, além de trazer economia, melhoria, diversidade, corrigir. O prefeito está fazendo, agora está sendo pensado nisso. Então, colocado a indicação em única votação, foi aprovada por unanimidade de votos. No momento destinado às explicações pessoais, fez uso da palavra a vereadora Jane Vilarinho. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. A seguir, disse hoje, eu queria dar os parabéns. Em especial, eu acho de grande importância, porque é uma conquista de não alguns dias atrás, mas de anos, um trabalho, uma luta que vem sendo feita, alcançando isso. Quero parabenizar a toda a equipe da Escola José Porfírio Nogueira, pela nota que atingimos no IDEB. A escola superou todas as dificuldades e deficiências. Isso se dá ao trabalho de excelência de todos os profissionais da escola. Eu me orgulho, porque eu faço parte dessa equipe, jamais poderia deixar de falar e colocar a população a par, porque é uma escola que merece muita atenção, muito carinho por todas as dificuldades que vem enfrentando. Continuaremos firmes na luta. A seguir, justificou sua ausência no plenário, disse ter os seus motivos pessoais, mas eu estou firme trabalhando. Quem está me acompanhando, tendo contato comigo, sabe quais são os reais motivos e, como sempre eu digo, a nossa luta nunca para. Nós assumimos um cargo de responsabilidade e vamos levar até o fim. Então fica o meu grande abraço a todos e fiquem com Deus. A seguir, o presidente disse, foi muito bem dito pela vereadora Jane, a educação é de excelência no município de São Simão. Aproveitou, parabenizou a todos da educação e o prefeito municipal, é uma das melhores do Brasil. Isso é muito importante, a gente está ressaltando aqui. Parabéns à história a qual ela reiterou, mas também às outras escolas, tanto como a de Itaguaçu. O nosso ensino é um dos melhores do Brasil. Parabéns à administração, parabéns às pessoas que se empenham nisso, professores, parabéns aos diretores, à própria vereadora, que é professora, e parabenizou também a sua esposa, que atua na área da educação. E não havendo mais nenhum assunto relevante a ser tratado, agradeceu a presença de todos, convidando-os para a sessão de amanhã. A ata que acaba de ser lida está em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem se discordar, que manifeste pé. Aprovado. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura das matérias constantes para o expediente. Senhor presidente, para o expediente, consta a moção de aplausos protocolada pelo vereador Quebinha, que lembra e homenageia o pai, o senhor Eliezer Guimarães. Passaremos, então, a ler a presente moção. Em 13 de setembro de 1920, no município de Prata, Minas Gerais, nasceu Eliezer Guimarães, meu pai, filho de Amador Guimarães e Dorama Marques, descendentes de famílias do Triângulo Mineiro. Se estivesse vivo, faria hoje 100 anos. Parte da adolescência, ele viveu na Fazenda Salto, em Prata, onde teve acesso às séries iniciais do ensino formal. Quando chegou o tempo de cursar o ginásio, seus pais se transferiram para Uberlândia, Minas Gerais. Eliezer, muito conhecido por Zeca do Amador, ficou pouco tempo na escola. Desde jovem, mostrava enorme talento para as atividades ligadas ao campo.
tanto que, aos 19 anos, deixou a vida boêmia de Uberlândia e foi administrar a fazenda da família, no município de Prata. Em pouco tempo, mostrou sua vocação para a produção de alimentos, em particular a proteína bovina. Era comum encontrar o jovem Eliezer montado num cavalo, cuidando do gado, ou em um burro transportando creme para ser comercializado na cidade de Prata. A Fazenda Salto foi o laboratório inicial, onde Eliezer desenvolveu com sucesso sua imensa capacidade de produzir gado de qualidade. No final da década de 1940, de olho na possibilidade de explorar as terras férteis e abundantes do Canal de São Simão, em Goiás, Eliezer vendeu seus bens no município de Prata e caminhou para viver uma grande aventura no Cerrado goiano. Inicialmente, em 1949, em sociedade com seu primo Olegário Ribeiro, comprou a fazenda Jatobá, no município de São Simão. Passados 3 anos, vendeu-a e investiu seu capital na compra e venda de tourinhos e gado de corte. Essa atividade se mostrou bastante rentável, tanto que ele comprou a fazenda Jatobá no ano de 1959, e depois outras, ampliando consideravelmente a área da sua propriedade. Na virada da década de 1960 para 1970, Eliezer teve a oportunidade de mostrar seu talento de produtor rural. Aos poucos, desenvolveu, nas barrancas do Canal de São Simão, na fazenda Jatobá, uma das melhores produções de Nelore precoce do estado de Goiás. A Jatobá virou um laboratório de produção de gado precoce e a fama do gado de Eliezer cruzou as fronteiras de Goiás. E logo, a façanha de Eliezer passou a ser objeto de pesquisas acadêmicas dos cursos de veterinária de importantes universidades de São Paulo e Minas Gerais. Era comum alunos de veterinária fazerem estágios na fazenda Jatobá. Meu pai. Então, não foi apenas um fazendeiro que ajudou a formatar um padrão novo e diferenciado para o gado Nelore nacional. Foi também um homem muito bem-humorado que convivia muito bem com as comunidades do entorno do Canal de São Simão, em especial das cidades de São Simão e Paranaiguara. Foi um pai que fez todo o esforço para ofertar educação formal aos filhos e netos. Inicialmente, foi casado com Olga Tolini, com quem teve a filha Marivone Guimarães. Depois teve um namoro com a jovem Coraci. Em 1954, casou-se com Isalta, com quem teve os filhos Gilberto Guimarães e Eliane Guimarães. Entre os anos de 1978 e 1982, Eliezer foi casado com a jovem Lília Maria Machado Gomes. Em 17 de março de 1982, aos 61 anos, completou sua passagem pela terra, deixando imensa saudade nos familiares e em todos que os conheceram. Gilberto Guimarães, produtor rural e zootecnista. Senhor presidente, nobres vereadores, não há mais matérias do expediente. Não há vereadores inscritos à mesa para apresentação de matérias. Podemos ir direto à ordem do dia desta sessão. Muito linda a homenagem que o Gilberto fez ao pai dele. Parabéns, Gilberto, você é um grande amigo dessa casa. Parabéns. Com a palavra, senhora secretária, para anunciar as matérias constantes na pauta da ordem do dia. Da ordem do dia, consta o projeto de lei de número 17 de 2020.
Ementa denomina o novo prédio público sede da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Simão, em homenagem à ilustre, solidária e marcante Leonor Alves Capanema. Data 15 de setembro de 2020. Autor Fábio Moura Siqueira, o Quebinha. A Câmara Municipal de São Simão, no uso de sua competência e atribuições, aprova e o prefeito municipal sancionam a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominado Edifício Leonor Alves Capanema, o novo prédio público sede da CEMUDES, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa, tal propositura se firma na condição de mulher íntegra e de muito boa reputação, pessoa que em vida muito contribuiu para a coletividade e na ocasião em que o município não dispunha de recursos, assumiu pessoalmente e particularmente em sua própria casa, sempre abrindo seu lar e acolhendo inúmeros cidadãos e cidadãs carentes de amor e carinho e em estado de vulnerabilidade social, sem discriminar por raça, religião ou coloração partidária. Atitudes e ações por ela enquanto primeira-dama do município em tempos difíceis, que com certeza a credencia a receber tal homenagem, indistintamente de qualquer que seja a situação política do município, que sabemos, na maioria das vezes, erroneamente prevalece, que façamos e promovemos tal justiça. Coloco a proposta na emenda da ordem do dia em apreciação e aprovação dos nobres colegas desta Casa de Leis. Plenário das deliberações, Aldo dos Santos Pimenta, São Simão, aos 15 de setembro de 2020. Assina o projeto o autor Fábio Moura Siqueira Quebinha, vereador vice-presidente. O projeto de lei, então, de número 17, seguiu o trâmite que determina a lei, foi lido no expediente da sessão, né, que ele foi apresentado, despachado às comissões permanentes, Redação, Constituição e Justiça, que exararam o parecer favorável à aprovação do projeto. Foi despachado pelo presidente, então, para o plenário. Ontem ele foi apreciado em primeira discussão e votação, e hoje, senhor presidente, em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei número 17 está em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem se discordar, que manifeste de pé. Aprovado. Então, o projeto devidamente aprovado segue na segunda-feira como autógrafo de lei para o prefeito municipal. Senhor presidente, nobres vereadores, as matérias da ordem do dia estão esgotadas. Podemos ir direto às explicações pessoais dessa sessão. A palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Quebinha. Bom dia. Bom dia, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Formato e a todos que acompanham essa sessão pelos meios de comunicação que a Câmara dispõe. Quero aqui deixar minhas justificativas e esclarecimentos à população de São Simão sobre algumas atitudes e posicionamentos que tomei na condição de vereador, membro da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, mediante ao processo de julgamento de conta dos ex-prefeitos desta cidade, dos ex-gestores. Às vezes, não agradei a conveniência de pequena e restrita parte do... Mas não podemos ser subservientes. Os poderes devem ser harmônicos, porém independentes. Pois o fato é que o que era para ser um processo a ser tramitado normalmente, analisado com transparência, infelizmente,
virou um jogo político. Um jogo de interesse. Não fosse um dos ex-gestores se apresentar e se figurar por aí como pré-candidato a prefeito e com chances reais. Com certeza, se não fosse isso, esse processo seria tramitado internamente nessa casa. Não teria atravessado e sido levado a outras esferas de poderes, com a contratação de todo um aparato, advogados considerados renomados, caros por sinal, e como eu disse, até desnecessário, não fosse a figuração de ex-gestor aí como pré-candidato. Jogado às vezes até com falta de lisura, da transparência que o processo requer para que realmente façamos aqui justiça. Foi o que penso que fiz. Quero esclarecer a população o que se passou aqui por instrução normativa. A 05/2018 do TCM, temos que julgar as contas de governo, ou seja, balanço geral do atual e dos ex-gestores, se apresentados no prazo de 180 dias. Bem como, motivo por qual essa casa dizia ter pressa, a recomendação do MP local, de número 2 de 2020, recomenda também tão somente o julgamento das contas de governo, ou seja, o balanço geral. Por que isso? Por que só o balanço geral? Porque esses órgãos entendem que o balanço geral estão inseridos os 12 meses do exercício, ou seja, se o balanço geral está aprovado, os balancetes mensais podem estar aprovados com ressalva ou analisados com pareceres desfavoráveis, porém passivos de serem sanados, pois tratam de situações que não comprometeram a aprovação do balanço geral, pois o balanço geral é que se analisa as aplicações dos índices de 15% na saúde, 25% na educação, limites de gasto com pessoal, endividamento da máquina pública, recolhimentos previdenciários, e assim fizemos aqui. Aprovamos por unanimidade as contas de governo de todos os ex-gestores na quarta-feira, dia 12 de agosto, em sessão plenária, e acabou. Aliás, era para ter acabado. O resto é jogo, e jogo tem ataque e tem defesa. Tem sempre um lado e outro. Ou achavam que estavam jogando sozinho. Inclusive, a casa deveria manter imparcialidade. Acho que comunico à população que estou tentando desempenhar a minha função corretamente e fazer o justo. Ora, para julgar tem que se analisar. E é prerrogativa que o próprio TCM nos dá. E foi exatamente o que fiz. Analisei a fundo as notificações, onde concluí pequenas irregularidades, a qual o TCM nos apresentou, dando, repito, inclusive o direito da Câmara a analisar, apreciar e julgar seu parecer. O mesmo diz ter parecer técnico, mas não ser definitivo. E ao analisar a fundo as pendências e motivos, constatei primeiro que se o próprio TCM entendeu que as irregularidades e as tais pendências encontradas nos balancetes mensais são passíveis de serem sanadas, são mero erros de assessores, ou esquecimento de assessores, não há desvio de verba, não há notas frias, não há prejuízo ao erário, haja visto não há imputação de débito ao gestor, e são tanto quanto relevantes ao ponto de não comprometerem a aprovação das contas de governo e os balanços geral do ex-gestor. Por isso, a instrução normativa 05 do TCM e a recomendação 02 de 2020 do MP local diz só serem necessárias as contas de governo, ou seja, balanço geral. Analisando profundamente, ainda concluí que as irregularidades são meramente formalidades. Falta de juntadas de documento, falta de registro de contratos junto ao TCM, coisas que não seria nem atribuição de um prefeito, de um gestor, e sim de servidores e de sua assessoria. Por isso solicitei para ouvir servidores da época e fornecedores, pois quem sabe muito pouco de administração pública, sabe que é impossível iniciar e terminar a aquisição de bens e serviços pela prefeitura se não houver uma nota fiscal.
Na notificação diz que não enviaram a nota fiscal original ao TCM, ao fornecedor tal mês. Ora, TCM analisa papel. A Câmara pode analisar a situação real. Foi o que fiz. Não sou profundo conhecedor, mas sou conhecedor o suficiente para saber que essa nota está no balancete mensal, sim. Pois, como eu disse, é impossível findar um processo e pagar sem nota fiscal. No caso, um fornecedor que citei, no processo mesmo, porque eu era secretário de turismo na época dos fatos. Quando na aquisição de serviços mediante o processo licitatório, emitiu-se a nota no mês de fevereiro, na ocasião do carnaval. Pagou-se parte do contrato, ou seja, contratou-se 140 mil de serviços em fevereiro de 2008. Pagou-se 70. A nota original é anexada no processo, ou seja, o balancete mensal de fevereiro. Pois bem, lá no mês de julho resolveu-se pagar o restante, mais 70 mil. Paga-se com a nota fiscal restante. Paga-se com empenho ou com a nota fiscal original? Onde está a nota original? Ela está lá no balanço de fevereiro. Foi lá no balanço de fevereiro, se fosse necessária a nota original mesmo, foi falha do prefeito ou de alguém que era pago para fazer esse serviço? Todos os casos assim. Outra pendência foi a falta de juntar processo licitatório, como no caso dos prestadores de serviço Hélio e Célio. Na ocasião, eu ocupava a pasta de infraestrutura, 2008. Solicitamos um processo para a colocação de 4 veículos, caminhonetes. Foi feito somente um processo licitatório. E estavam presentes Hélio, Célio, Pedro Alencar e o finado Valtemes. Ganhadores desse certame, que foi o único certame. Era um certame para 4 locação. Foi um só procedimento. Como é que não me acham no processo licitatório? O processo licitatório no processo do Hélio e do Célio, e acham do Pedro e acham do Valtemes. Sendo que o processo é o mesmo. Ou se tem dos 4, ou não tem de nenhum. Ou tem dos 4, ou não tem nenhum. E eu garanto, porque estava presente, existe esse processo, houve o processo licitatório, e ele está nos arquivos da Prefeitura. Então, são fatos que me fizeram chegar à conclusão de que não seria justo se assim eu não me comportasse. E assim, outras pendências, como se fazem contrato anualmente e não achar a nota daquele valor. Contrato como na ocasião de outro prestador de serviço no valor de 36 mil, estão lá procurando a nota de 36 mil. Não vão achar, o TCM não vai achar a nota de 36 mil. Vai achar 12 notas de 3 mil. Era uma contratação anual. Senhores e senhoras, imaginem só. Só o que seria e como seria daqui 2 anos se estivéssemos aqui. Boa sorte a todos, inclusive, que vão pleitear o cargo. Que Deus ilumine de todos estarem aqui para viver essa situação. Daqui 2 anos, vamos dizer que o TCM diz que faltou ao município juntar uma carteirinha da OAB no processo de contratação de uma assessoria jurídica aí, do município. Pune? Vamos punir? Ou a gente não sabe que o doutor João Luiz tem OAB? A gente não sabe que o doutor João Luiz tem OAB? Se estivermos aqui, vamos punir? Acredito que não. Não seria justo. Simplesmente uma formalidade. Isso não há má fé. Qual é o dolo? Qual é o prejuízo? Digamos que daqui 2 anos, peço para o presidente pedir ao plenário para mim poder terminar. Pode concluir, vereador. Vamos dar a mesma punição se sabemos que foi feito em uma... vamos dizer que o TCM, outro exemplo aqui. Vamos dizer que deixaram de registrar o contrato da arquiteta que idealizou aí o projeto da nova rodoviária. E aí? Vamos dar a mesma punição que querem dar ao outro? Se sabemos que foi feito e que uma obra deste porte impossível ser tocada e executada sem projeto? Pois bem, não vamos questionar o TCM, não? Se tem o projeto, se a obra foi executada e a nova rodoviária, por sinal bela rodoviária, está ali aos nossos olhos, vamos punir por falta de documento, mera formalidade?
acredito também que seria uma injustiça. Se tem um projeto, se a obra está ali, seria injusto acatar o parecer do tribunal, penso eu. Então, o tribunal analisa papel, nós analisamos a realidade dos fatos. Fosse para não termos o direito de reanalisar o parecer do TCM, a palavra final era da corte. Não é. Por isso o veredito final é prerrogativa desta casa, dos senhores e das senhoras vereadoras. Para fazermos justiça ou cometermos injustiça. E não estou aqui para isso. Tanto que o TCM não recorre de nenhuma decisão da Câmara. Estamos perto da realidade. E a soberania é do Legislativo, é desta casa. Mas por aí a gente sabe que, convenientemente, muitos dizem, com a boca cheia de maldades, que fulano e beltrano é ficha suja. Isso é ser ficha suja? Deixar de juntar documento que a gente sabe que está aí? Falta de juntada documentos existentes. Não sabe os papagaios que no texto da lei do ficha limpa só se inclui quem praticou dolo, prejuízo ao erário, e que juntada de documentos é culpa. Não há má-fé, são meros erros administrativos passivos de serem sanados, meras formalidades. Vou proferir o voto se necessário, mas a minha posição na casa é esta. Fui vítima de injustiça, sei como é triste e doloroso. A política fez com que a justiça local na época julgasse o Quebinha, não seus atos e os fatos. Mas vamos vencer. Estou vencendo, como estamos vencendo, pois nas instâncias superiores julgam-se os atos e os fatos, e não as pessoas. Não se amam ou se odeiam. O Tribunal de Justiça entendeu por 5 votos a 1 que a construção daquele parque de eventos fazia-se sim necessária, o que atendeu às expectativas e os resultados propostos quando solicitei a edificação do mesmo. Portanto, não houve dolo e prejuízo algum ao erário, e sim vantagem, pois nos eventos a utilização do palco gerava uma economia significante. O elevado gerou altas receitas aos cofres municipais. Desde 2011 aos dias atuais, se economizou aproximadamente R$1 milhão de locação de palco de 2011 a hoje, fazendo conta de que o município tem 4 grandes eventos, chega a ter 5 grandes eventos por ano. Então, com a não locação de palco e com todo o aparato, mão de obra, montagem, refeição, camarim, interdição de trânsito, já o elevado já de 2011 a hoje, com os lances nos processos licitatórios de concorrência pública para a exploração do elevado, que conhecemos como boate, o município já arrecadou cerca de R$1 milhão de 2011 a hoje, aos dias atuais. Era, senhor presidente, nobres pares, somente o que eu tinha a relatar. A esta minha gente, a qual realmente eu devo satisfação e tenho profundo apreço. Um abraço a todos e um bom dia. A palavra continua falando com os senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Ana Maria. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, eu me levantei por ter ouvido essas palavras do nobre colega. Eu me sinto numa condição muito chateada dele falar essas palavras diante de próprios colegas dessa casa, e fico muito admirada dele falar isso, sendo que ele tramitou dentro de um processo junto com a comissão. Fico pensando, senhor presidente, como que ele fala em lisura e contratação de advogados, se ele também assinou essa contratação? Eu não sou perita, eu não sou advogada nesse assunto. Todos nós sabemos que o TCM julga as contas de administração pública e todas as pessoas que são responsáveis pelo dinheiro, pelos bens, pelos valores públicos. Então, assim, TCM nos norteia. Eu não tenho nada contra A, B ou C.
Eu não estou fazendo jogo político, eu não preciso disso. Eu estou aqui na condição de vereadora para fazer o meu trabalho. Se falam tanto em corrupção, por que não vamos começar, então, a fazer a coisa correta nessa casa, começar por nós que somos pequenos, para que possa chegar futuramente governador, senador, presidente honesto? Eu não estou fazendo nada mais do que meu dever nessa casa. Como eu já disse, não tenho nada contra ninguém. Não sou eu, não é essa casa, não é a comissão que julgou ninguém. As pessoas falam de vereadores como se essa casa fosse um circo. Eu não estou aqui para fazer papel de palhaço para ninguém. Se fosse verdade, eu não importaria que fizesse, mas eu tenho caráter, eu sou uma pessoa que tem nome e quero manter isso. Eu falo o seguinte: aqui nessa casa eu não sou técnico, não sou perita e não tem nenhum vereador que talvez que seja. Pode até ter mais conhecimento do que eu. Eu não mudei, não alterei, nem diminui uma vírgula desse processo. Por quê? Se for o TCM, se foi o STJ, sei lá quem foi que julgou, veio julgada. Se tem irregularidade ou não, eu não estava lá, eu não vi. Então, eu estou fazendo o meu trabalho. Aprovamos sim, senhor presidente, contas de ex-gestores, de balancetes aprovados. Sim. Os rejeitados, não. Inclusive, eu estou com a cópia dos rejeitados aqui para quem quiser ver. Torne público, nobres colegas, para a população ver quem está inelegível ou não. Entendeu? Onde fala que tem nota, que tem isso, aquilo outro, nos processos relata que não existe nota, que não existe prestação de conta. Então, eu deixo aí para a população observar quem realmente está falando a verdade. Na minha sala tem um monte de balancete. Acha que eu não quero que tire aquilo de lá? Eu quero, porque eu não estou aqui para condenar ninguém, entendeu? Se for permitido, muito me agrada que o jurídico venha explicar isso aqui na próxima reunião, que acredito que terá amanhã. Pode ser por videoconferência, ficarei muito satisfeita. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra continua franca com os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Antônio Camilo. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, a população de São Simão, Itaguaçu. Como a vereadora Ana falou, a nossa função de vereador, eu acho que vamos fazer e vamos fazer certo. Os técnicos que deixaram essas contas da maneira que está, eu acho que eles são profissionais da área. A função deles é essa também. Outra coisa, se fala tanto em jogo político, mas tem uma intimação da promotoria para que você tome atitude, porque mudou a lei também. Outra coisa que temos que olhar, temos que ver o que é conveniente para falar no plenário e o que não é. Vamos ser completo. Vamos pegar tudo que está de errado. E outra coisa, a falta de documento. Levar 12 anos, 13 anos para juntar documento. Se o problema é só esse, eu só teria que ter juntado. Porque isso está tramitando há muito tempo nessa Casa de Leis. Então, não teria que ser agora para pedir prazo para juntar documento. Já poderia ter feito isso há 2, 3, 4, 5, 6 anos atrás, para deixar concluso. Então, a minha função de vereador, eu vou fazer. E quem tem capacidade para dizer se está errado ou certo, pode ser que pensem que aqui é jogo político, mas tem o TCM e tem o Ministério Público para concluir isso. Então, eu acho que a responsabilidade é de cada um, faz o que acha que é certo, mas o Ministério Público e o TCM, será que todos eles estão errados também? É só os vereadores que estão errados? Então, vamos ver
analisar cada hora para cada situação. E hoje, o que foi feito nos balancetes aprovados, aquela hora era balancete aprovado. A situação daqui para frente, não sei o que vai acontecer, mas cada hora e o momento para cada situação. Então, vamos analisar a fundo. Eu acho que todos aqui têm comprometimento com a população de fazer a coisa certa. Fomos eleitos para fazer a coisa certa. E a promotoria e o TCM eu acho que não erraram. Fiquem todos com Deus. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Bom, eu sei que quando tange alguma coisa assim a respeito de balancete, realmente o pessoal fica... Mas então que houve várias explicações, e eu quero dizer que essa casa aqui, ela trabalha com lisura. E essa comissão no qual está tramitando os balancetes, não foi uma comissão criada agora para julgar balancete. Essa comissão foi criada quando eu assumi a presidência da Câmara. E essa comissão é formada pelo presidente Adriano, a relatora Ana Maria e o vogal Quebinha. Então, essa comissão que está julgando esses balancetes, não foi uma comissão formada por acaso, né? Então, como se diz aqui, falando muito bem o companheiro Camilo, essa casa está fazendo o trabalho dela. Esse é o nosso papel. Um balancete que transitou, igual o Camilo disse, 12 anos, agora diz aqui que não tem nota fiscal, não somos nós, vereador, que tem que regularizar isso aqui. Já foi rejeitado pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas que rejeitou, assim como também houve os balancetes aprovados aqui, você entendeu? Então, nada aqui está sendo a toque de caixa, as coisas estão sendo a clareza, com coisa... Então, posso, na hora franca eu posso. Na hora franca eu posso. Estou dentro da hora franca, eu posso usar a tribuna para falar assim. Então, eu acho que o vereador, que diz que é fiscal do povo, devia estar fiscalizando tanto o balancete correto, como o balancete errado pelo Tribunal de Contas. Né? Então, e como diz, aqui a Ana falou muito bem, quando essa casa contratou advogado, inclusive contratou com a assinatura do senhor. Então, aqui mais uma vez, agradecendo a presença de todos, encerra a presente sessão.